vai ter resolução. Então esse Daniel Mastral, ao meu ponto de vista, ele, dentro dessa perspectiva, ele é enganador. Ele sim é que, se tivesse um anticristo, seria esse cara. Porque ele engana as pessoas utilizando a fé delas e falando para elas, olha... Meus irmãos na fé, que Deus abençoe a todos, mais um vídeo aqui no canal. Amados, eu quero conversar com os irmãos sobre o caso Daniel Mastral. E vamos tratar de 3 pontos nesse assunto. 3 pontos. O primeiro ponto que vamos conversar aqui, será que o Daniel Mastral se suicidou? Você acha mesmo isso? Eu sei que você já viu vários vídeos sobre o assunto. Chegaste em alguma conclusão? O que você acha? Ele tirou a própria vida? Ou foi uma armação contra ele? E também eu gostaria de tratar também do segundo ponto que tem a ver com o Vic Vanilha. O Vic Vanilha é que está a informar mais sobre o Daniel Mastral. Se apresentando como o seu melhor amigo, seu amigo. É alguém que botou a cara. Até agora não houve outra pessoa que colocou a cara da forma que o Vic Vanilha está fazendo. Tá? Chorar, mostrar mais amor, mostrar parecer ele é o único que amou, era melhor amigo. Será que tudo que o Vic está a falar sobre o Daniel é verdade? Será? Então vamos comentar sobre isso também. E outro ponto que eu quero comentar aqui é sobre a atitude e a postura da família do Daniel Mastral. O que a postura da família do Daniel, começando a mãe, todo mundo da sua família, até agora, o que isso me inspira? Em que conclusão que eu cheguei, tá? Ok. E eu gostaria também de falar um pouquinho, embora que nessa parte não posso tocar muito, porque ele não está mais em vida. Quando ele estava em vida, eu fui perguntado por muitos inscritos daqui do canal. Me perguntaram o que eu tinha a dizer sobre a mensagem do Daniel Mastral. Eu comentei, eu respondi porque ele estava em vida. Eu deixei a minha opinião, embora que muitos não gostaram. Como sempre, a verdade dói a muita gente. Eles mesmo que perguntam, quando eu respondo, aí muitos começam a ficar nervosos. A verdade realmente machuca demais. E eu não tenho compromisso com o ser humano, não tenho compromisso com a inscrição, não tenho compromisso com... E aqui pessoas vêm e saem. E aqui às vezes é difícil pessoas deixarem um like. Aqui realmente é difícil pessoas demorar nesse canal, porque a verdade, quando é seca, machuca. E fora que o meu Senhor Jesus Cristo nunca foi democrático. O meu Senhor Jesus Cristo, ele foi correto naquilo que é certo. Certo é certo, errado é errado. Jesus Cristo, ele disse, aquele que não crê será condenado. É tão simples assim. Você é obrigado a conhecer a verdade. Se não conhecer a verdade, pronto, é a morte. Então, eu quero comentar sobre esses assuntos e eu peço que quem gosta do nosso trabalho, não esqueças de deixar like. Quem não se inscreveu ainda, inscreva-se. Esse canal vai te ajudar muito a caminhar com Cristo. Ativa o sininho, poderás receber os nossos próximos vídeos. Bom, começando no primeiro assunto, será que ele tirou a própria vida ou tudo que estamos a ver é mentira? Ou tudo foi preparado contra ele, tudo foi muito bem preparado? Será? Será que ele tirou a própria vida? A informação é que o último vídeo que aparece sobre ele descendo de um carro. Parece que entra numa mata e depois de alguns minutos só escutam um tiro, vão lá, ele já tinha tirado a própria vida. Mas investigando, nós vimos vários vídeos que mostram que ele ainda tinha planos. 10 dias atrás, ele tem um vídeo aí, onde ele diz que não queria morrer. Ele ainda ia esperar o arrebatamento. Tanta coisa mostrava que ele ainda queria viver. Criar TikTok, ele queria fazer palestras. E tem muita coisa ainda, ele tinha como planos, que ele estava a preparar. Eu descarto a possibilidade de tirar a sua vida, embora que há várias informações que no passado ele tentou tirar a sua vida, embora que é um histórico estranho na vida dele, começando primeira mulher, se foi filho, se foi depois ele, eu vi aí vídeos, vários vídeos. Não significa que um cristão não pode perder mulher, não pode perder filhos, não pode, mas da forma com que as coisas aconteceram, eu achei muitíssimo estranho. Ainda continuo a investigar o caso. Vamos ver o que a polícia vai nos dizer. Mas eu tenho direito
de analisar o facto sobre o que estou a ver, mas sem colocar o ponto final. Agora, sobre o vídeo, ainda o vídeo que aparece, ele descendo, está a deixar muitas dúvidas. O vídeo mexe, treme. Que câmera de rua, que câmera escondida para filmar as coisas que acontecem na rua, vai ficar mexendo assim. E muitos dizem, oh não, alguém estava filmando na tela. Ok, agora está trazendo polêmicas. Ok, que essa pessoa apareça, nos explica o que aconteceu, ou então essa pessoa apareça, nos mostram o vídeo original. Cadê o vídeo original? Não tem. Uma dúvida aí. Outra coisa, tal vídeo foca somente nele, somente onde ele vai parar o carro. Uma dúvida aí. O vídeo não foca e ele para justamente no meio. E parece que ele sabia que iam filmar ele. Ele ia sair da posição e que iam pegar muito bem. Será que não é outra pessoa que se fez dele? Será que ele já não tinha perdido a vida antes daquele vídeo? Tudo aquilo foi algo preparado para que haja uma narrativa depois. Tudo isso são perguntas que se faz. Bom, existem pessoas também que estão a dizer que é possível que ele não perdeu a vida, mas tudo isso foi preparado para que ele vai viver a sua vida em paz em algum lugar com a família, porque não tinha paz, coisas assim. Ok, isso também é o assunto que está na mídia, tá? Sendo que muitos dizem sobre ele já perdeu um filho, perdeu esposa, se casou de novo e ele já teve uma depressão, tem tido. Bom, é a vida pessoal. Vamos lá. Segundo ponto, será que Vic é mesmo amigo dele? Será que tudo que Vic fala aí, será que é verdade? Você acredita em tudo que Vic falou? Eu vou colocar primeiro o vídeo do passado que mostra o Vic falar mal do Daniel, depois, de repente, se tornaram amigos. Estranho isso. O Daniel Mastral, né? Que nunca foi satanista, mas de porra nenhuma. Não tem nada de satanista. O Daniel Mastral não tem competência nem capacidade cognitiva. Mas se for de alguma ordem que você não tem? Conheço todas as ordens. Conheço todas as ordens. Já falei com todas. E nunca fez parte em nenhuma ordem satânica. Se ele fez parte, ele tem que falar o nome. Tá. Né? Ele nunca falou o nome. Nunca falou o nome. Por que ele não falou o nome? Se ele já saiu. Mas você fala dele por quê? Porque você estava falando sobre... Por que eu falo desse Daniel Mastral? Porque, primeiro, esse pudim de leite, ele não tem competência cognitiva nem intelectual para fazer parte do satanismo, nem do luciferianismo, nem de uma sociedade iniciática e hermética. Porque para ele fazer isso, ele tem que, primeiro de tudo, conquistar as lideranças dessa ordem para poder entrar e ter acesso aos conhecimentos ocultos. Tá? Ele não tem. Segundo, nenhuma ordem satanista do mundo, realmente satanista, luciferiana, que segue os princípios cabalistas, que segue o caminho da mão esquerda, faz sacrifício de pessoas. Não faz. Isso não existe. Ele até, o Daniel Mastral até me acusou de ser satanista do TikTok. Como se o TikTok fosse uma plataforma diferente de qualquer outra. Ele tem perfil no TikTok. Ele também criou um perfil no TikTok. Engraçado, né? Ele criou um livro lá, o livro Filhos do Fogo, onde ele falou que a mãe dele se relacionou com um satanista, o presidente lá, não sei quem que era, da Câmara, acho que foi o Temer, que era satanista, que ele era filho da mãe dele com um satanista. A mãe dele ficou puta da vida na época e saiu até de manchete. Não manchete porque ele nunca foi muito importante, mas saiu, viralizou esse conteúdo dela falando que nunca teve envolvimento com satanista nenhum e acusou a mulher de adúltera, entendeu? Ela pegou pesado com a mãe dele. E aí agora parece que fizeram as pazes, mas teve uma época que ela condenava essa atitude dele. Ela nunca vai afirmar essa mentira, porque eu acho que ela tem bastante caráter, a mãe do Daniel Mastral. Não o equiparo a ela, ele não tem um terço da dignidade dela. O evangélico raiz mesmo, ele tem que estudar a fundo a sua religião para não sair reproduzindo bosta. E o engraçado é que quem segue Daniel Mastral não é uma maioria de evangélicos. Quem segue Daniel Mastral são evangélicos que gostam, que se alimentam desse terrorismo, desse Satan Panic, como se fosse a época da Inquisição. Né? Ele joga com o terrorismo psicológico com as pessoas, dizendo em fim de mundo e que Satã está chegando. E as pessoas compram esse discurso porque é muito mais fácil hoje para a pessoa com inteligência mediana, analfabeta funcional, chegar e culpar uma entidade externa do que ela se olhar e falar, não, peraí, não tem diabo fora de mim. Eu que me anulo, eu que me saboto, eu que provoco as circunstâncias na minha vida. Então é muito fácil, é um discurso muito, muito cabível e é extremamente comprado. É muito mais fácil acreditar na figura do diabo, de Satã, de Lúcifer, que eu já provei aqui na Bíblia em hebraico, inclusive assista o começo do podcast para você ver mais sobre isso. É muito mais fácil você acreditar que tem uma entidade que te faz fazer o mal, que faz você ser adúltero, que faz você fazer uma série de coisas, do que você se assumir como um ser
que está em processo de evolução e tentar corrigir isso. É muito mais fácil. Só que não é o que é mais fácil para nós, que é o que deve ser feito. Porque senão o mundo nunca vai ter resolução. Então esse Daniel Mastral, ao meu ponto de vista, ele, dentro dessa perspectiva, ele é enganador. Ele sim é que, se tivesse um anticristo, seria esse cara. Porque ele engana as pessoas utilizando a fé delas e falando para elas, olha, tá chegando o momento, hein? O anticristo tá chegando. Aí ele começa a tirar a teoria do rabo dele, que não tem comprovação teológica nenhuma. Nenhuma! Nada que ele fala tem comprovação teológica. E eu falo isso na cara dele, ele foge. De 3 podcasts já fugiu. Então, assim, é uma situação extremamente desagradável. Maçons estão extremamente desagradáveis. Maçons são cristãos, porra. A maçonaria é o lado místico do cristianismo. A maçonaria, 90% são, inclusive, pastores dentro da maçonaria. Aí você tem 10% de judeus, 10% de paz de santos. A maioria é cristão. Maçons são putos com esse Daniel Mastral. Putos. Porque ele fica inventando coisa da maçonaria que ele não sabe. Ele não tem competência pra ter uma elevação dentro da maçonaria. Ele fala de um, fala de outro, sai falando de todo mundo. Ele tem um coletivo de pastores, inclusive, extremamente desagradados com essa situação do Daniel Mastral. Muito estranho. Eu estive com ele agora na semana passada, não faz nem uma semana. Hoje é segunda. Eu estive com ele na quarta-feira, na quinta-feira. Eu tô uma mistura de raiva, que eu sei de onde veio. Eu tô uma mistura de raiva, uma mistura de ódio, uma mistura de tristeza. Tô esperando a polícia formalizar o inquérito para ir prestar depoimento. Eu tenho muita mensagem do Mastral comigo, muita mensagem no WhatsApp. O Mastral não se dava muito bem com a família, ele deixou isso pra gente na mesa. Eu venho conversando com ele já há alguns meses, né? Então, a gente se encontrou no New York Café, em Barueri, em Alphaville, na quarta-feira. Inclusive a atendente de lá reconheceu a gente, foi super legal. Ele chorou muito na mesa, o Mastral chorou na mesa. Mas ele estava muito decidido a viver, muito decidido a viver. Isso é o que eu posso falar pra vocês aqui. Não escutem nenhum podcast que for feito em torno disso. Só eu e ele sabemos a verdade do que aconteceu. Muito estranho. E outra coisa, você esqueceu que o Vic chegou a ofender os cristãos e os conservadores? Embora que eu, até hoje, não consigo engolir que um cristão diz que ele é da direita, porque a direita é da igreja. Mas existem coisas que eu apoio, que eu gosto da direita. Mas a direita nunca foi partido da igreja. Só que o Vic não ofendeu só os da direita, ofendeu os cristãos. Eu acho que muitos esqueceram isso e Vic se tornou, parece, famoso no meio dos cristãos, inclusive sendo chamado até nas igrejas. É inacreditável. O que é que Vic sabe de verdade que ele não está explicando? Você já se perguntou sobre isso? Terceiro ponto, a família. Por que a família está calada? Tudo que eles queriam falar até agora é através das mensagens. Postar aí a mensagem. Se o homem era muito famoso, não aparece ninguém para explicar pelo menos um vídeo de 10, 15, 20 minutos, ninguém na família pode fazer isso. Ninguém. Todas as informações que já tivemos são especulações, são da polícia, ninguém da família apareceu para falar e existem mensagens, você vai ver aí da mãe, mas são escritas assim das redes sociais. E a linguagem que usa para uma mãe que acaba de perder o filho, ficamos a nos perguntar, será que é mesmo ela a mãe ou é suposta mãe? Aquela mensagem, quem escreveu? Ainda há muitos mistérios no meio dessa morte. Só tem perguntas, não tem respostas. Outra coisa que pessoas querem saber. As mensagens. Será que a sua morte está ligada às suas mensagens? Eu acredito que ele incomodava sim, mas será que quando ele decidiu aceitar Jesus, eu acredito sim, que ele disse que ele era ex-satanista, era, tá? Eu acredito nisso. Mas o problema, será que ele servia da forma que a palavra diz? Será que ele pregava o que Cristo quer que nós preguemos? Será que ele se converteu de verdade? Essa parte eu não posso. Só Deus sabe se ele se converteu de verdade. Só Deus sabe aonde está a alma dele. Eu não sei. Mas o que eu sei, o que ele pregava, o que Mastral pregava, eu já cheguei a falar aqui. Muita coisa não tinha nada a ver com o cristianismo. Muita coisa. E pessoas me atacaram, tá? Ele colocava datas igual que o Marcelo de Carvalho faz. Marcelo faz isso também. Coloca datas. Marcelo não pregava assim. De repente mudou. O falecido
colocava datas e eu já cheguei a refutar as ideias dele, tá? De colocar datas e depois as coisas não acontecem e as pessoas continuam acreditando. Por refutar, pessoas me atacaram. Muitos saíram do canal porque eu refutei. Olha, data X começa a grande tribulação, data X vai começar e as coisas não aconteciam e as pessoas continuam a acreditar. Olha, sobre a alma, a salvação dele, não sei. Isso não tenho nada a dizer. Não sei de nada. Muitas coisas que ele falava eram verdades. Mas a base do que ele pregava, eu não chegava a entender. Porque ele distorcia muita coisa. Eu já cheguei a responder essas perguntas aqui no canal. Muitos não aceitaram radicalmente, duvidaram, não acreditaram. Alguns também deixaram o canal. E como falei para vocês, deixou o canal. Olha a minha cara de preocupação e da tristeza. Essa é a minha cara da tristeza. Quando eu sei que estou a falar uma coisa verdadeira, sincera, não para eu me vangloriar, mas para que o reino de Deus seja exaltado. Eu fico muito feliz quando a pessoa me abandona, ou abandona as minhas redes sociais, quando a pessoa se afasta de mim, eu fico feliz. Ok, chegando a uma conclusão. A história do Daniel Mastral é uma história cheia de segredos, tá? Vi que de repente se aproximou, depois de atacar tanto o homem, de repente se aproximou. Por que que ele se aproximou? Será que, são perguntas, ele não foi utilizado? Será? Porque se o Daniel não incomodava, por que que vários pastores eram nervosos contra ele no que ele falava, no que ele denunciava? Eu não era nervoso com ele, nada. Eu respondi o que ele está a pregar sobre Jesus. Será que é assim mesmo? Eu disse, há muita coisa distorcida. Mas dizer que ele não era ex-satanista, isso nunca falei. Dizer que ele, tudo que ele falava sobre Satanás era mentira, eu nunca disse isso, porque sou ele e Deus. Mas se isso incomodou os satanistas, se isso incomodou os maçons, porque alguma coisa aí era verdade. No entanto, meus irmãos, o mais triste nisso tudo, existem pastores maçons nesse tempo que estamos a viver. Um pastor não pode ser maçom. Não pode ser maçom. A maçonaria é algo não de Deus. Não é nada de Deus, que ninguém te engana. Infelizmente, nessa época, nós temos pastores maçom. A maçonaria é uma sociedade secreta. Como é que um pastor vai fazer parte de uma sociedade secreta? Como algo obscuro, escondido. Como isso é possível? E o que ele falava incomodava essas pessoas. Se era mentira, não incomodaria. Tá? Não incomodaria. Então, quando eu falo que muitas coisas eram distorcidas, eu falo da doutrina de Cristo. Tá? Da doutrina. Outra coisa, me dói muito ver como é que o cristão busca a sua fonte no Satanás. Tipo assim, ei satanista, aí sim, cristão vai correr lá para ouvir, porque é satanista, então tem mais a verdade para nos informar. A fonte cristã nunca pode ser o Satanás, não pode. Que você vê aí o Vic, que apareceu aí ofender os cristãos, ele fez o trabalho para o Lula, ele não sei o que, mostrou um templo aí com o Bafomé, um monte de coisas aí, macabra, e depois ele fez tanta coisa, depois ele foi fazendo coisas, outro dia se aparece aí como luciferiano, outro dia aparece como não sei o que, como maçom, e é isso ele mesmo, aparece de todas essas formas, mas ele é mais amado pelos cristãos. Por quê? Porque muitos cristãos são fracos do espírito, não lê a Bíblia, não entende a palavra de Deus. Com certeza estamos a viver a última hora. Se você ainda está a duvidar, eu te digo que, infelizmente, muitos pensam que seguem o Cristo, mas não estão a seguir o Cristo. Irmão, a nossa fonte é a palavra de Deus, é a Bíblia. A Bíblia tem tudo. O Espírito Santo em ti te fará entender o que está escrito na palavra de Deus. Bom, foi um vídeo que eu decidi gravar aqui para esclarecer a minha opinião sobre tudo isso.
Vamos continuar a esperar. Com certeza, se tiver algo relevante sobre o assunto, voltarei aqui para poder conversar com os irmãos. Mas, por enquanto, eu estou nessa posição de várias perguntas. O que aconteceu? Por que a família está calada até agora? Por quê? Por que ninguém mostra assim a mim? Por que foram enterrar tão rápido? Por quê? Muito rápido. Ele tem muitos seguidores que precisam das respostas, que precisam acabar também a dor. Pessoas que amavam ele. E outra coisa, será que Vicky está a falar a verdade? Qual a verdade que se esconde por trás das falas e comportamento do Vicky, Vanilha? Outra coisa, pessoas falam muito sobre as suas mensagens aí, não tenho muita coisa a dizer, porque eu já falei quando ele estava em vida. Agora que ele não está, não posso tocar muito, porque ele não estará aqui para responder. Que a sua alma descansa em paz, que Eterno visita a família dele e Eterno consola a família dele. O desaparecimento da família, ou o sumiço da família também é um mistério. Mas vamos esperar o que é que a polícia vai falar sobre tudo isso. Que Deus abençoe a todos. Foi o vosso irmão na fé, Pastor Belísio. Não esqueçam, sempre falo sobre as cápsulas que eu tomo. Eu pesava 104 quilos, agora estou a pesar 89 quilos, tomando as cápsulas. Se você quer conhecer sobre essas cápsulas, primeiro link na descrição, clicando, você vai diretamente no WhatsApp do representante das cápsulas que eu tomo. Tá? Vai lá, o nome dele é irmão Rodrigues. Fala com ele, fala que vieste do canal do Pastor Belísio, ele vai te explicar melhor. E depois lhe pergunta sobre 15 cápsulas a mais para quem veio no nosso canal, tá? Comprando um certo número aí, ele dá 15 cápsulas a mais. Bom, Deus abençoe, amo vocês em Cristo. Foi o vosso irmão na fé, Pastor Belísio. Graças a Deus, meus irmãos. Graças a Deus.